Olá, turma de PPP3, Pesquisa e Prática Pedagógica, eu sou a professora Alexandra. Essa é a nossa aula 10. E aí aqui ela vai ser um pouquinho mais longa, eu vou falar um pouquinho em primeira pessoa, né? Fazer um pouco um relato da minha própria experiência, né? Vamos dizer assim, aqui estamos no momento relato de experiência. A partir da pergunta, por que escrevo? Né? Eu coloco também meu endereço de e-mail para quem, né, tiver interesse. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas notas, né, pessoais. Existe um caminho certo para escrever? Existem segredos que podem ser compartilhados? Há uma fórmula mágica na escrita e na escrita acadêmica? A resposta é não. Não existe um único caminho, ou uma única fórmula, ou uma única resposta para essa pergunta. Por que escrevo? Por que escrevemos? Há possibilidades, experiências e principalmente percursos, né? O que eu vou fazer aqui, então, é compartilhar com vocês o meu percurso. Eu vou falar um pouco sobre o meu percurso e a minha relação com a escrita. E muito preocupada, né, com o compartilhar essa minha experiência e continuar nessa conversa que a gente tem aí iniciado, né? Já está na 10ª aula sobre essa conversa. Antes de começar, portanto, a escrever sobre qualquer coisa. Quando você quiser escrever, antes de começar a escrever sobre qualquer tema, o que você precisa fazer? Nós já vimos isso aqui. Você precisa, e aí eu vou colocar em primeira pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler sobre o que já foi estudado sobre o tema. E nós, né, já aprendemos a revisão de literatura. Então, eu preciso sempre fazer uma varredura no Google e saber minimamente quem já estudou o tema. A leitura também, no meu caso, é a melhor amiga da escrita. Porque, para mim, a leitura é uma inspiração, mas também é a base, principalmente na escrita acadêmica. Eu preciso saber o que já foi dito sobre esse tema. Quem disse? Por que disse? E o que cabe a mim dizer? Por que escrevo? Essa é uma pergunta que autoras e autores já fizeram. Então, eu indicaria, inclusive, quem tiver interesse em aprofundar, o livro do George Orwell, Por que escrevo? Ele também vai falar sobre as delícias e as dores da escrita. Escrever é uma pergunta que todo mundo que escreve deveria fazer. Compartilhe aqui o significado da escrita para George Orwell. Para ele, todos os escritores são vaidosos, egoístas e preguiçosos. Na parte inferior de seus motivos, reside aí um mistério. Escrever um livro é uma luta desgastante, como passar por um longo surto de alguma doença dolorosa. Escritores nunca poderão escrever um livro se não forem conduzidos por algum tipo de demônio, sobre o qual possam resistir ou entender. Também é verdade para escritores que não possam escrever nada legível, a menos que constantemente se esforcem para nublar a própria personalidade. Boa prosa é como uma vidraça, é frágil. Ainda de acordo com Orwell, quando eu me sento para escrever um livro, eu não digo a mim mesmo que eu vou produzir uma obra de arte. Eu escrevo porque há alguma mentira que eu quero expor, algum fato para o qual eu quero chamar a atenção. E minha preocupação inicial é conseguir uma audiência. Então, ele escreve para uma audiência. Ele disse: deixando de lado a necessidade de ganhar a vida, eu acho que há 4 grandes motivos para escrever. Eles existem em diferentes graus em cada escritor. E estas proporções podem variar de tempos em tempos, de acordo com o ambiente em que vivem. Então, ele traz aí um propósito, que seria egoísmo puro. Especialmente pensando na literatura, né? Desejo de parecer esperto, de ser falado, de ser recordado após a morte, né? Os escritores sérios, devo dizer, são em geral mais vaidosos e egocêntricos do que os jornalistas, embora menos interessados em dinheiro. Um outro motivo seria entusiasmo estético, né? Uma questão mesmo de apreciação do belo. Esse é um motivo, né? Um motivo estético. O outro motivo é um impulso histórico, é o desejo de ver as coisas como elas são, de descobrir fatos verdadeiros e armazená-los para o uso da posteridade. E o quarto uso, que eu acho bem interessante, inclusive no PPP2 nós vimos muito isso, né, nas intelectuais negras, o objetivo político. Usar a palavra político no sentido mais amplo possível. Desejo de empurrar o mundo em uma determinada direção, de alterar a ideia de outros povos sobre o tipo de sociedade que eles deveriam se esforçar para se tornar.
Mais uma vez, nenhum livro está genuinamente livre de viés político. A opinião de que a arte não deveria ter nada a ver com política é, em si mesmo, uma atitude política. Uma outra autora também que ajuda a pensar a questão da escrita é a Virginia Woolf. Ela tem esse livro, né, Um Quarto Todo Seu, Um Quarto Só Seu, e ela vai dizer especificamente das questões do universo da mulher que escreve. E, é claro, está falando da mulher branca que escreve. Uma mulher, se quiser escrever literatura, precisa ter dinheiro e um quarto só seu. E isso, como vocês verão, não traz qualquer solução para o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da literatura. Então, ela vai colocar essas diferenças, né, entre os homens e as mulheres. Eu colocaria também a questão de raça nesse aspecto, né? Os ensinamentos de Virginia Woolf são preciosos. É preciso ter consciência, né? É preciso ter condições, é preciso ter condições materiais mínimas para o exercício da escrita. E aqui eu não tenho como não lembrar também de Quarto Despejo, de Carolina de Jesus, que não tinha condição nenhuma, né? E ainda assim ela escreveu, né? Mas para Virginia Woolf, a pessoa precisa, né, de um lugar tranquilo, sem barulho, com uma boa iluminação, um quarto, um escritório, uma biblioteca, uma mesa. Quantos de nós temos essas condições ideais, né? É preciso dedicar algum tempo. E eu preciso de algum tempo para escrever, de preferência diariamente, no mesmo horário, pela manhã. Mas há quem prefira escrever de madrugada, à noite. Nunca escrevo na parte da tarde. Esse é o pior horário para mim. Prefiro as manhãs, porque gosto da luz e porque é uma temperatura agradável. É preciso, portanto, respeitar o tempo da escrita. Meus textos não nascem prontos. Precisam descansar. Depois volto neles, reescrevo e reescrevo e só depois reviso. É preciso escrever em torno de um projeto. É preciso escrever sobre o que você realmente acredita. A importância de pesquisar e escrever sobre temas que você considera relevante, eu acho que é o grande segredo. Acho que seria algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tento praticar, inclusive. No momento, eu tenho um projeto de pesquisa que se chama Flores de Ébano, e eu tento, inclusive, conciliar com as pinturas que eu tenho desenvolvido. Esse quadro que vocês estão vendo foi em aquarela, foi o primeiro quadro que eu fiz durante a pandemia, inclusive. E eu trabalho com essa questão das narrativas, das experiências e das escritas de homens e mulheres que vivenciaram a dolorosa e traumática experiência da escravização, né? Então, nesse meu projeto, eu me reencontro também com a minha própria trajetória de pesquisadora, né? E aí eu recorro, né, à minha experiência com a pesquisa com os manuais didáticos, percebo que, né, nos manuais didáticos, numa longa duração, a população negra é vista apenas, colocada apenas numa posição de subalternidade ou numa associação rasa e rasteira com escravo, coisa, mercadoria, né? E aí eu tento dar visibilidade ao protagonismo desses sujeitos, pensando principalmente nos usos pedagógicos dessas escritas de si. E aí a escrita continua muito presente, e é uma escrita pensada para uma audiência, para além da universidade. E aí eu trago aqui alguns dos desdobramentos do meu atual projeto, que são artigos em periódicos acadêmicos qualificados. Esse tipo de escrita é uma escrita voltada para pares e especialistas na temática. Escrita de livro autoral, né? Que é o exemplo do meu livro Jardim Secreto. Então, eu escrevi um livro autoral também a partir do meu projeto de pesquisa. Escrita em sites, redes sociais, essa também é uma boa forma de praticar a escrita. A escrita de literatura infanto-juvenil, que é o que eu tenho me dedicado com bastante afinco no momento, então eu tenho alguns livros já publicados, Flores de Ébano, As Rosas que o Vento Leva, A Viagem de Violeta, O Celular. Então, a escrita de literatura infanto-juvenil é realmente uma escrita que, para mim, é libertadora. Concluindo, né, além de você precisar ser apaixonada, né, pelo tema que você escolheu, é preciso tempo para revisar. Infelizmente, nem sempre conseguimos dedicar atenção a essa parte, mas a revisão é a parte também fundamental neste processo. Por fim, sinto que o ponto final nem sempre é um fim. A necessidade de colocar ponto final não significa a exaustão de um tema. O ponto final, muitas vezes, significa novos começos, novas introduções, novas imersões.
Porque a escrita em mim é sempre inconclusa, inacabada, a escrita é infinita. Hoje escrevo porque tenho consciência da importância de mulheres negras acadêmicas ocuparem os espaços que nos foram legados historicamente. Né? Nos foram negados, um tom S aqui. Eu aprendi isso a partir das escritas de si de homens e mulheres que se apropriaram das próprias histórias. Por isso eu acredito que a escrita é semente. E você? Por que você escreve? Por que você gostaria de escrever? Fica aqui, então, essa proposta de conversa no AVA. Por que você escolhe? Ou sobre o que você gostaria de escrever? Onde você guarda, onde reside a sua paixão pela escrita? Se ela não nasceu ainda, eu acho que é um bom momento, né, para praticar. Aqui ao fundo tem a Carolina, né, que eu citei hoje, né, a autora do Quarto Despejo, que não tinha condições nenhuma materiais e ainda assim brotou uma escritora de um lugar que para muitos é considerado improvável. E aqui a Violeta, né? A Violeta aqui, a bonequinha. Então elas estão presentes no nosso vídeo. É isso. Concluo então esse bloco com as minhas aulas e nós vamos ter no outro momento as oficinas ministradas pela professora Aline Pereira. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado e que aproveitem, né, os ensinamentos dessa disciplina. Tchau.